Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Aqui é a professora Jéssica e nós daremos continuidade nas nossas atividades da sequência 2, com o trabalho do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Então vamos lá para o nosso cabeçalho de hoje. MF, Josefa de Jesus Carreira, se atentem ao dia da semana que a professora está postando a aula, tá? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Depois, o dia de hoje, de março de 2021. Professora é o nome da professora Jéssica ou a professora Jaqueline. O aluno é o nome de vocês completo, com letra maiúscula, hein? E o objetivo da aula é pensar sobre a pontuação nos contos. Vamos estudar um pouquinho então dos sinais de pontuação na aula 8. Caso necessário, deem um pause agora e façam a cópia do cabeçalho e do objetivo da aula também. Aula 8, a pontuação de diálogo nos contos. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai pensar um pouco sobre a pontuação nos contos, tá? Então, pontuação de diálogos são conversas. Nós vamos ver quais sinais de pontuação a gente usa quando tem conversas entre os personagens. Vamos lá? Número 1, leia o texto O Lobo e os Sete Cabritinhos novamente e grife todas as falas dos personagens. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Então, pessoal, vamos lá. Nós já estudamos o conto inteiro do Lobo e os Sete Cabritinhos. No entanto, não são todos que têm este conto impresso, né? Tem ele na videoaula que a professora Jaqueline fez a leitura para vocês, mas não tem impresso. Então, a professora Jéssica vai voltar aqui a primeira parte do texto para que a gente veja alguns dos diálogos que foram feitos entre os personagens. Vou grifar com vocês algum deles e depois, para quem não tiver o texto impresso, vai copiar no caderno algumas dessas falas, tá? Desses diálogos. Vamos lá? Então, aqui está o conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Lembrando mais uma vez, quem tiver o conto impresso vai grifar com um lápis colorido as partes onde tem falas. Como a gente sabe que tem falas? Todas as vezes que aparece o sinal do travessão na frente, né? Então, e quem não tiver, vai fazer a cópia de algum desses diálogos no caderno, debaixo do cabeçalho. Vamos fazer a leitura então. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única bocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se, logo o reconhecereis, porém pela voz rouca e pelas patas negras. Olha só então, pessoal, a professora vai grifar aqui. Nós temos a primeira fala de um personagem, que no caso é a mamãe cabra, né? Falando com os filhotinhos dela. Como que a gente sabe então? Porque, como a professora disse, tem esse sinalzinho do travessão, esse risquinho, na frente da fala da personagem. Além do mais, na frase acima estava escrito assim, ó, lhes disse, 2 pontos. Já está indicando que um personagem vai falar. Continuando, os cabritinhos responderam. Olha só, os cabritinhos então vão responder à mamãe, ou seja, eles vão ter uma fala também. Como a gente sabe isso? Por causa dessa palavrinha-chave aqui, ó, responderam. Vou mudar de cor então e grifar a parte da fala dos cabritinhos. Vamos lá. Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos.
Então, mais uma vez, uma fala de um personagem com o uso do travessão na frente. Depois, com um bálido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando. Olha outra indicação que alguém vai falar. Gritando. 2 pontos. Vou mudar mais uma vez de cor para marcar a fala de outro personagem. Olha lá. Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Então, pessoal, continuando o texto, nós temos várias outras falas de personagens. Mas e essas outras aqui, ó, que não tem o travessão na frente? O que são essas frases? Elas são as falas do narrador, da pessoa que está contando a história. Então, vocês só vão grifar as falas dos personagens que tem a marcação de travessão, ou, caso não tiver o texto, vai fazer a cópia desses diálogos no caderno. Número 2. A pontuação é muito importante para que os leitores compreendam a história. Leia o trecho do conto escrito de 2 maneiras e observe a diferença entre eles. Então, olha aqui, pessoal. Esses 2 trechos são a mesma parte da história do Lobo e os 3 Cabritinhos. A diferença é que este primeiro não tem os sinais de pontuação que o de baixo tem. Pode ver que na própria estrutura deles é diferente, tá bom? Então vamos observar aí quais são esses sinais de pontuação que faltaram nessa primeira parte do texto. A professora vai fazer então a leitura desse trecho, atentando-se mais uma vez ao fato que é a mesma coisa que está escrita, porém com sinais de pontuação diferentes. Então, faça a observação conforme a professora for lendo nas 2 partes, tá bom? Vamos lá. Os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um bálido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então, olha lá. No primeiro trecho, se nós observarmos bem, só usou o sinal de pontuação do ponto final, no final das frases, e da vírgula para separar. Já no segundo trecho, usou os 2 pontos para indicar que alguém vai falar, o travessão para indicar que o personagem está falando, além da vírgula, do ponto final, do ponto de exclamação. Olha a diferença que dá na estrutura do texto. Em vez de ficar todo corrido, toda vez que a gente usa o travessão, por exemplo, nós sempre temos que ir para a linha de baixo, para indicar, separar a fala do personagem da fala do narrador, cada um na sua própria linha. Então, para finalizarmos a aula de hoje, iremos responder a questão 3. Qual é a diferença para o leitor entre as 2 formas de pontuar esse trecho? Então, quais são as diferenças que vocês viram de um trecho para o outro? Respondam aí no caderno de vocês, tá bom? Quais são essas diferenças que vocês viram? Quais sinais que um trecho tem que o outro não tem, ficou faltando? E a estrutura do texto é igual nos 2? Não é, né? Um é todo corrido num parágrafo só. Já o outro é uma frase em cada linha, toda vez indicando qual é a fala do personagem e qual é a fala do narrador. Tudo bem? Coloquem aí com as palavras de vocês essas diferenças então. Fico esperando. Qualquer dúvida, nos chamem.